Eu quero falar para vocês aqui hoje um pouco sobre o protagonismo das mulheres na construção das políticas e iniciativas de erradicação do trabalho escravo e, ao mesmo tempo, problematizar porque a questão de gênero ela ainda se mantém quase na invisibilidade nesse contexto. Bom, há 20 anos atrás eu vim a primeira vez a São Paulo para receber o prêmio Criança 98, que foi dado para a Fundação Abrinq, para o Centro de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, Padre Marcos Passerini. Claro que não é a mesma instituição, mas tem sempre esse vínculo entre essas várias organizações. E na época eu vim representando este centro, eu estava na coordenação desse trabalho. E há mais de 13 anos eu tenho participado dos esforços pela erradicação do trabalho escravo no Brasil, representando a Catholic Relief Service. E tenho tido a oportunidade de participar do desenvolvimento de iniciativas importantes com organizações chaves dessa luta, especialmente no campo da sociedade civil e da Igreja Católica, organizações como a Comissão Pastoral da Terra, que é uma organização histórica em relação a essa temática e que foi um dos pioneiros a denunciar as práticas de trabalho escravo e que teve um momento que a CPT ela chegou a ser responsável por 70% das denúncias de trabalho escravo recebidas pelo Ministério do Trabalho e Emprego. E agora, por último, com o setor privado, onde tenho tido a oportunidade de acompanhar uma parceria da CRS com o Instituto Impacto na cadeia produtiva do café, onde estamos buscando construir um pacto setorial do café pela erradicação do trabalho escravo, e que está no momento assim muito motivador perceber o envolvimento dos vários atores que fazem parte dessa cadeia do café com esse interesse, com esse mesmo interesse. Não tem como combater o trabalho escravo sem combater o trabalho infantil. Teve uma pesquisa, não lembro agora o ano, que foi realizada pela OIT, que naquela época foi identificado, se não me engano foi em 2010, mas eu não tenho certeza, foi identificado que aproximadamente 90% dos trabalhadores resgatados do trabalho escravo tinham começado a trabalhar ainda criança, com menos de 12 anos de idade. O que eu gostaria de problematizar um pouco é sobre essa invisibilidade da questão de gênero nas políticas de erradicação do trabalho escravo no Brasil. Então, se a gente pega, por exemplo, o Observatório Digital do Trabalho Escravo, que é um trabalho excelente, que foi construído pelo Ministério Público do Trabalho, juntamente com a OIT, que está online. A gente olhando para esses dados do Observatório sobre a análise de gênero, nós vamos identificar que 95% dos trabalhadores resgatados eles são do sexo masculino. E 5% são do sexo feminino. E aí, o que essa informação pode nos dizer? A primeira pergunta é: será que no Brasil as mulheres têm o privilégio de ter o risco de ser vítima do trabalho escravo reduzido? Ou será que as políticas públicas de erradicação do trabalho escravo não estão olhando em direção onde estão as mulheres mais vulneráveis a este crime? Onde estão essas mulheres? Será que elas estão no trabalho doméstico? No Brasil existe atualmente 7 milhões de trabalhadoras domésticas, a grande maioria na informalidade. E do universo todo de trabalhadores domésticos, cerca de 90 e tantos % são do sexo feminino. Nós começamos a receber algumas denúncias de trabalho análogo à escravidão no trabalho doméstico mais recentemente e somente 15 anos depois de criada a CONATRAI é que a gente pautou esse tema
né, do trabalho doméstico análogo à escravidão. Foi criado um GT que está tratando desse tema. Ou será que as mulheres vulneráveis ao trabalho escravo estão nas redes de exploração sexual? A Comissão Nacional de Erradicação do Trabalho Escravo, ela motivada pelo flagrante de escravidão em um bordel em Altamira, que atendia aos canteiros das obras da usina hidrelétrica de Belo Monte, divulgou uma nota pública a esse respeito e posicionou-se naquela época que as pessoas libertadas devem ter o mesmo direito enquanto trabalhadoras, né? Sejam elas empregadas na agropecuária, extrativismo, indústria, comércio, tal e tal. Porém, o juiz não reconheceu na sentença o tráfico de pessoas, nem o trabalho escravo ou a exploração sexual. Apenas puniu por manutenção de casas de prostituição e não houve punição judicial à empresa, apenas responsabilização extrajudicial. Então, a partir desses questionamentos, a minha conclusão é que, analisando alguns documentos institucionais, né, relacionados a esse tema, eu ainda percebo que a voz pública do combate ao trabalho escravo, ela ainda tem sido construída no gênero masculino. Mas é importante dizer que essas políticas precisam enxergar melhor as mulheres e dar mais voz a estas, sejam na condição de vítimas do trabalho escravo, seja na condição de agentes de combate a esse crime. E eu não estou dizendo que nós mulheres que estamos atuando nessa esfera também não temos a nossa responsabilidade para fazer mudar, né, essa perspectiva, e nem para que tenha sido assim até agora, né? As políticas públicas, elas estão devendo a essas mulheres o seu reconhecimento, seja no seu sofrimento enquanto vítimas, seja enquanto protagonista. Não é possível refletir sobre o fato dessas políticas constituírem uma das soluções que tem enfrentado as desigualdades e a pobreza no Brasil, sem olhar para a história das ações de enfrentamento ao trabalho escravo com as lentes de gênero, raça e etnia. Somente olhando para essa trajetória com essas lentes, eu penso que será possível pensar sobre como continuar escrevendo essa história com mais representatividade em todas as suas dimensões, para que o Brasil ele possa ampliar cada vez mais a sua referência como um país comprometido com a erradicação do trabalho escravo. Muito obrigada a vocês.